Olá pessoal, eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e eu vim aqui falar sobre o cessar-fogo que foi anunciado pelos rebeldes da Aliança do Rio Congo, os rebeldes do M23 que invadiram a República Democrática do Congo. Ou seja, está acontecendo um conflito lá há mais ou menos uns 10 dias, em que esses rebeldes do M23, que tem agora esse novo nome, Aliança do Rio Congo, eles são apoiados por um outro país, eles são apoiados por Ruanda. Eles invadiram uma área rica em minerais e conquistaram 5 cidades. E agora estão anunciando um cessar-fogo unilateral. Então, resolveu o problema lá do conflito na República Democrática do Congo? Não, não resolveu, pessoal. É um cessar-fogo unilateral e a gente não sabe. Um dos pontos desse cessar-fogo é que eles querem ficar com a parte do território que eles conquistaram dentro da República Democrática do Congo. Isso, obviamente, vai dar muito problema. Já morreram pelo menos 17 capacetes azuis, ou seja, 17 militares da ONU, já morreram mais de 700 pessoas e 2.800 ficaram feridas nesse conflito. Então, na segunda-feira foi anunciado aí o comunicado de cessar-fogo. A gente vê aqui esse documento da Aliança do Rio Congo, ele traz 4 pontos principalmente, e não vou traduzir aqui literalmente cada ponto, mas eles dizem, vamos explicar o que diz cada ponto. O primeiro anuncia esse cessar-fogo unilateral, que começa agora nessa terça-feira, dia 4 de fevereiro. Eles dizem que o cessar-fogo é por questões humanitárias. Então, esse é o primeiro ponto do comunicado, que foi divulgado nessa segunda-feira. O segundo ponto, eles fazem aí uma crítica, eles condenam o uso de um aeroporto que fica dentro da República Democrática do Congo. Eles condenam o uso desse aeroporto por forças da República Democrática do Congo para bombardear rebeldes que são contrários ao governo da República Democrática do Congo. Então, eles estão criticando, estão falando, estão usando aqui o aeroporto deles para bombardear a gente. A gente não gosta disso. É mais ou menos isso que está falando o item 2 desse comunicado. O item 3, eu acho que talvez seja o mais importante de todos. Ele diz o seguinte: nós não vamos capturar o Bukavu, que era lá uma outra cidade grande, que imagino que as tropas estavam marchando para lá. Então significa que eles vão parar esse movimento de expansão deles, mas eles dizem o seguinte: nós vamos defender a nossa área. E eles são um movimento rebelde atuando num país, um país soberano, e eles conquistaram 5 cidades. Eles falaram, nós vamos manter. Só que eles são ligados ao país vizinho. Então, na prática, é o país vizinho falando, a gente vai anexar o território de vocês. E agora a gente quer um cessar-fogo, a gente não quer retaliação. É praticamente isso que eles estão falando. Óbvio que não vai dar certo isso. E a gente espera que a retaliação não seja de uma forma militar, mas que seja diplomática, por meio de sanções, por meio de pressão internacional. Por isso que a gente fala, há um cessar-fogo, mas não necessariamente esse conflito vai acabar. E tem o item 4, que piora ainda a situação. Ele diz, olha, nós exigimos a saída aí do teatro de operações de um órgão chamado SAMI-RDC. O que é isso? Isso é outra missão de paz, que nem a ONU manda a sua missão de paz com os capacetes azuis para atuar numa área conflagrada. Existe um grupo de países africanos chamado Comunidade para o Desenvolvimento do Sul da África, que a sigla dela é SADC. Ela criou essa missão de paz, que se chama SAMI-RDC, e mandou ali para o Congo para justamente ajudar a República Democrática do Congo a controlar ali os movimentos rebeldes. Tem centenas de movimentos rebeldes que atuam ali no leste do Congo. A maioria deles são movimentos criminosos, mas você tem movimentos políticos, e um deles, o mais importante, é esse M23, que é financiado pelo governo de Ruanda. Então, o
que a gente tem ali, pessoal? Vamos falar um pouco aqui de história. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui, República Democrática do Congo, Ruanda e Burundi. Ruanda está circulada aqui em vermelho, que é da onde saíram esses rebeldes. Eles não saíram agora, eles já estão há um tempo. Inclusive, a gente teve lá em 2013 o general brasileiro Carlos Alberto do Santos Cruz. Ele foi enviado para chefiar uma missão da ONU e conseguiu vencer esses rebeldes naquela época. Aí agora, anos depois, os rebeldes voltam, invadem tudo, invadem uma área que eles não tinham conseguido invadir na época do Santos Cruz, e a gente tem uma nova crise aí conflagrada. Então vamos lembrar um pouquinho. Ruanda é aquele país onde teve o genocídio em 1994. Por que você está falando disso? Porque Ruanda diz que tem raízes étnicas esse conflito. Eu lembro a vocês que a motivação desse conflito é mais econômica, para anexação de uma área que é rica em minérios. Mas vamos lá, a história que não dá para a gente ignorar também os traços étnicos desse conflito todo. Ruanda, essa que está ali no mapa, teve em 94, tinha um governo Hutu. Você tem diversas etnias, a gente vai falar de duas delas especificamente, inclusive em Ruanda tem diversas etnias, mas a gente está falando de Hutus e Tutsis. Em 94 você tinha um governo Hutu, um presidente Hutu. Você tinha um movimento rebelde Tutsi. Esse movimento, claro, um movimento radicalizado, e durante esse governo, esse presidente que está voando de avião, não lembro se ele está pousando ou decolando, mas o avião dele é destruído por um ataque de míssil, né? Não aqueles mísseis portáteis. O avião acaba sendo destruído, o presidente morre, e há uma revolta popular, ou seja, era um presidente Hutu, então os grupos mais extremados dos Hutus saíram atacando os Tutsis e atacando os próprios Hutus, que eram mais moderados, que eram favoráveis aí ao diálogo, à convivência pacífica com os Tutsis. E a gente teve o genocídio de Ruanda, que deixou mais de 800 mil pessoas mortas. Vocês já devem ter visto filmes como Hotel Ruanda ou Tiros em Ruanda. Tiros em Ruanda, principalmente mostra o drama tinha uma missão de paz naquele momento, tinha um general canadense, e eles ficaram dentro das suas bases, eles tentaram ajudar lá algumas pessoas daquela população que estava sendo massacrada, mas não conseguiram. Então foi a grande derrota das Nações Unidas, eles até mudaram a forma como eles faziam missões de paz depois desse genocídio de 1994, para que ele não acontecesse. E aí o que acontece? Passa o genocídio, Ruanda acaba sendo governada depois por um governo Tutsi, ou seja, das vítimas do genocídio. E alguns grupos Hutus que tinham se envolvido nesse genocídio, eles migraram para a República Democrática do Congo. E aí começaram a surgir diversos movimentos. É difícil, vocês sabem que as fronteiras da África elas foram feitas pelos colonizadores, então elas não levam em conta muito as etnias, elas levam mais em conta aquela época do período colonial. Isso é legal? Não, claro que não é legal, porque você acaba cortando etnias, tribos, enfim, com fronteiras mais arbitrárias. Mas o problema não acaba aí em 1994, no genocídio. Você tem em 98, você tem o que a gente chama de Segunda Guerra do Congo, ou Grande Guerra da África, é o que se fala. É justamente nessa região. O que aconteceu? Você tinha ali nem se chamava República Democrática do Congo, se chamava Zaire, esse país que vocês estão vendo aí no mapa. O Zaire era comandado por um cidadão chamado Mobutu, era um ditador. E o Mobutu, ele foi acabando, foi se desgastando nos anos 90, ele acabou brigando, supostamente incentivando violência contra grupos tutsis ali na cidade de Goma. Tudo isso acontece ali, deixa eu mostrar aqui para vocês, na cidade de Goma, que é bem na fronteira aqui de Ruanda com a República Democrática do Congo. Então, Mobutu ele acaba brigando com um grupo Tutsi
ali em Goma, e isso acaba dando margem para que um grande rival dele, o Kabila resolve fazer um movimento para derrubar o Mobutu. E ele pega esses caras que estão insatisfeitos, esses Tutsis que foram vítimas de violência, e ele pega apoio de Ruanda e de Uganda. Na época aí tinha essa afinidade de etnia, os Tutsis, e eles apoiam o Kabila, e o Kabila começa a tomar todo o país até chegar em Kinshasa. Vocês estão vendo aqui, Kinshasa fica, a capital do país fica do outro lado, fica a 2.800 quilômetros da onde a gente está falando, e não tem estradas direto aqui. Isso daqui é como se estivesse no meio da selva amazônica, é difícil você fazer você transpor essa distância toda. Mas, enfim, o Kabila conseguiu chegar lá em Kinshasa, derrubou o Mobutu, ficou no lugar dele, só que aí o que aconteceu? O Kabila começou a ser incentivado, falou, não, você está sendo controlado, os próprios habitantes lá da República Democrática do Congo, né, falaram, você está sendo controlado aí por potências externas, como Ruanda, como Uganda. Aí o Kabila fala, não, tudo bem, então eu vou expulsar todos os militares de Ruanda e de Uganda aqui da República Democrática do Congo. Então ele briga com esses caras, só que aí, obviamente, esses caras não ficam contentes, Ruanda e Uganda, e aí você tem o início de uma guerra regional, que ela é integrada por diversos movimentos rebeldes, incluindo aqueles hutus que saíram para dentro que fugiram, os perpetradores do genocídio que fugiram para dentro do Congo, grupos rebeldes que não se chamavam ainda M23, mas eram mais ou menos a lógica do M23, que também estavam dentro do Congo. No fim, você tem aí uma coalizão de países, que você tem, por exemplo, você tem de um lado, aqui, a da República Democrática do Congo, né? Aliás, naquela época era Zaire ainda, quando Kabila derruba o Mobutu, aí vira a República Democrática do Congo, que era o nome antigo do país. Aí eles entram em guerra contra os seus ex-aliados, que aí você tem a República Democrática do Congo junto com o Zimbábue, com a Namíbia, com Angola, com o Chad e com o Sudão, contra Uganda e contra Ruanda. Então, uma coisa que começou pequenininha, aqui onde a gente está vendo no mapa, acaba pegando, vira uma guerra envolvendo todos esses caras aqui, uma grande quantidade de países da África. Então você tem uma quantidade muito grande de movimentos rebeldes também. Então você tem Angola, Namíbia e Zimbábue apoiando militarmente de uma forma mais forte o Congo. Você tem Chad, Sudão, República Centro-Africana apoiando mais fraco, África do Sul dando apoio político, Tanzânia dando apoio político. Você tem do outro lado Uganda, Ruanda e Burundi apoiando os rebeldes que estão atacando o Congo. Você chega um momento a ter que eles conseguem invadir o território do Congo, mas depois Ruanda começa a entrar em guerra com Uganda, vira um salseiro, Kabila é assassinado pelos seus... Ele tinha recrutado crianças soldados e ele acaba sendo assassinado pelas crianças soldados, o filho dele assume, enfim, vira um salseiro, vira uma guerra de grandes proporções, uma coisa que começou pequenininha ali em Goma, vira dessa proporção. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não quer, a gente torce para que não aconteça a mesma coisa. Tem muito analista falando que a gente está à beira de um conflito regional, até um grande analista que eu respeito muito aqui, o Paulo Filho, ele não falou que vai ser uma terceira guerra do Congo, mas ele fala em um conflito regional. Mas tem gente falando em uma terceira guerra do Congo, ou uma segunda grande guerra da África, se essa coisa não for resolvida. É uma situação gravíssima, pessoal. Então a gente tem aqui, esses aqui são os caras do M23. Eles estão com essas manchas amarelas aí na foto, porque é onde ficam as armas, né? Onde eles estão carregando as armas. E a gente tem, esse vídeo também vai ser subido aqui no YouTube, além do X, além do Instagram, e existe uma censura
que a gente não pode mostrar armamentos. Então, por isso tá com essas manchas amarelas. Mas esses caras são o M23, que eles entraram, eles estavam na República Democrática do Congo, lembrando lá, foram derrotados pelo general brasileiro, que praticamente acabou com esse movimento entre 2013 e 2014, só que depois, a partir de 2017, esse movimento começa a se reabilitar. Lá por 2021, esse movimento já está completamente reabilitado, possivelmente, aliás, com certeza, com a ajuda do governo de Ruanda, e começa a promover ataques. E aí a gente vem para a história atual. Esses caras, eles entram, vocês estão vendo ali em Goma, tracejado, e cada ícone de explosão que tem ali foram as cidades que eles foram conquistando nesses últimos tempos. Em 2024, a gente está vendo Rubaia, que é essa cidade bem aqui no meio aqui dos ícones de explosão. Rubaia é uma área rica em coltan, que é esse minério rico em nióbio e tantalita, que é usado para fazer computadores, telefones celulares, altamente valioso. Então, os rebeldes do M23, eles entram aqui eles voltam ao território congolês. A gente está vendo a fronteira aqui numa linha um pouquinho branca, um pouquinho mais forte aqui, né? Eles tomam Rubaia, depois eles tomam Catalha, que é ao norte, eles tomam Masisi, eles tomam Minova. E quando eles vão, depois eles vão em direção aqui a Sake. Vocês estão vendo aqui, está escrito Bambio, mas eu vou botar aqui um outro slide. Aqui é o movimento que eles fazem, né, em direção a Goma. E essa onda de anexação, essa campanha militar aconteceu agora em janeiro. Esse aqui é o símbolo antigo do M23, ele está esse mais cinzinho aqui. Eles chegam até a cidade de Sake. E quando eles chegam em Sake, as forças da ONU que estavam estacionadas em Goma vão dar combate a eles lá em Sake. Então, o grande combate acontece ali na cidade de Sake. Você tem pelo menos 3 capacetes azuis que são mortos nesse combate, e os rebeldes começam a empurrar a ONU de volta para Goma. Nesse processo todo, até a tomada de Goma, morrem 17 capacetes azuis. A gente está vendo aqui o mapa de terreno, pessoal. Vocês veem que aqui de Sake até Goma, você tem uma faixa muito estreita. De um lado aqui tem o lago, e do outro lado tem o Monte Nyiragongo, que inclusive é um vulcão ativo. Ele volta e meia joga lava em cima da cidade de Goma. Então é o Monte Nyiragongo ativo, não dá para passar aí por cima do Monte Nyiragongo, tem que contornar, e foi isso que eles fizeram para atacar aqui a cidade de Goma, que é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Tudo isso aconteceu na semana passada, pessoal. O que acontece? Os rebeldes do M23, ou seja, da Aliança do Rio do Congo, eles entram aqui na cidade de Goma. Tem uma outra rota que vem do norte aqui, que muito provavelmente também foi usada por tropas do M23, dessa aliança, e eles acabam cercando as tropas do FARDC, que é o acrônimo aí em francês para as Forças Armadas do Congo, que é essa bandeirinha aqui azul com a faixa vermelha. Eles ficam cercados aqui semana passada no centro da cidade e vem combatendo a ONU. A ONU combate junto com os exércitos das Forças Armadas do Congo, e também com aquela missão de paz SAMI-RDC. Aí, puxa, como que eles conseguiram atacar 3 forças, o Congo, a ONU e a SAMI-RDC? Porque é o seguinte, eles tinham o apoio de Ruanda. Então, essas forças, a força da ONU, a SAMI-RDC, elas são forças de paz, são capacetes azuis, elas são feitas para dar combate contra grupos rebeldes que podem usar uma ou outra arma pesada, mas eles não são um exército regular, ou seja, um exército de outro país. Mas o que a ONU enfrentou em Goma na outra semana
foi um exército regular, mais de 4.000 homens bem treinados, armados de artilharia, armados de drones. Então, praticamente aí os blindados da ONU, blindados de transportes de tropa, eles acabam sendo inutilizados aí com o uso de drones com explosivos. A gente já viu como isso é eficiente lá na Ucrânia, né? Esses rebeldes, eles utilizaram a chamada guerra eletrônica, ou seja, eles neutralizaram as comunicações entre a ONU e as outras forças. Então, tinham armas pesadas, tinham morteiros, tinham artilharia. A ONU também tinha artilharia, a ONU tinha helicópteros, mas não foi suficiente para segurar esses caras. Então, a ONU retraiu para as principais bases dela e acabou sendo atacada nessas bases. Essa daqui é uma foto da entrada dos rebeldes em Goma, isso tudo na semana passada. Então, a gente tem aqui, tem o Aeroporto Internacional de Goma, lá tinha uma base dos capacetes azuis, ou seja, dos peacekeepers da África do Sul, que foi bombardeada, já morreram diversos peacekeepers. Aqui a gente vê o símbolo da ONU, é onde tinha a principal base da ONU, e próxima dela, a base ficava entre o aeroporto e essa base principal da ONU. Você tem a base do Uruguai, tem militares uruguaios lá. Os uruguaios, eles ganham dinheiro mandando tropas para forças de paz. E tinha 2 brasileiros dentro desse batalhão uruguaio, que também foi metralhado e bombardeado por esses rebeldes. Um soldado uruguaio morreu, os brasileiros, graças a Deus, sobreviveram, estão lá numa situação bastante complicada ainda, mas os rebeldes em Goma, eles conseguiram tomar toda essa região. Então, aos poucos, eles foram estabilizando, eles soltaram um outro comunicado daqueles, falando: a gente não quer briga com vocês, ONU. ONU e SAMI-RDC, saiam da cidade, saiam daqui, porque a nossa briga não é com vocês, nossa briga é com o exército do Congo. Mas a ONU e a SAMI-RDC, elas têm um mandato, ou seja, não é que alguém teve uma ideia e mandou essa missão. Essa missão está há anos lá por decisão do Conselho de Segurança, e eles têm um mandato para lutar contra os rebeldes. Então, eles não podem simplesmente fazer as malas e irem embora. Só que eles estavam praticamente defendendo as suas bases, não estavam conseguindo reagir ao exército que na prática é o exército de Ruanda, né, pessoal? E o que aconteceu? Os rebeldes dessa aliança do Rio Congo, que é o exército de Ruanda na prática, eles começaram, ao longo da semana passada, do meio para o final da semana passada, a estabilizar a cidade. O aeroporto acabou sendo todo saqueado, a pista foi danificada, então não tinha como chegar reforços. O único jeito de chegar reforços ali para a base da ONU é por esse aeroporto que vocês estão vendo. Aliás, se alguém estivesse perguntando o que é essa linha branca é a divisa entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Então é uma cidade, praticamente, são 2 cidades, mas há uma conurbação aí. Então a fronteira é urbana. Então a gente não teve ataque, acho que talvez para a Ruanda manter aí as aparências, não teve ataque do lado ruandês direto para a República Democrática do Congo. A gente teve esse avanço aqui deles, eles deram a volta aqui no Monte Nyiragongo e atacaram pelo outro lado. Então, o que aconteceu? A gente tem os serviços começaram a ser restabelecidos em Goma, os rebeldes do M23 começaram a negociar caso a caso para os soldados da ONU conseguirem sair da base para pegar mantimentos, conseguir suprimentos de água. Aqui a gente vê na foto essa montanha aqui mais próxima do lago, foi um dos primeiros locais que a TV RTNC, que foi lá dá uma vantagem militar bastante grande para quem tem esse ponto mais elevado. Então foi um dos primeiros pontos que os rebeldes conquistaram, e eles foram praticamente como que a gente tem notícia dessas conquistas? Primeiro, por informações aí de redes sociais, aparecem fotos aí, que nem essa daqui que a gente viu aqui dos rebeldes chegando. Depois a gente tem uma fonte de informação bastante confiável, que é a missão de paz da ONU, mas eles têm uma visão limitada do que está acontecendo, porque eles estão
confinados na base deles. Na segunda-feira chegou lá em Goma, conseguiu chegar uma equipe da BBC, e eles conseguiram filmar, eles conseguiram mostrar a cidade já está praticamente, o comércio já está voltando, a cidade está pacificada, e quem controla a cidade agora são os rebeldes dessa aliança do Rio Congo. Então, todos os prédios governamentais, os departamentos de polícia foram tiradas das autoridades da República Democrática do Congo e foram colocadas autoridades dos rebeldes. O que isso se chama? Isso se chama anexação. É isso que aconteceu, anexação de território. Eles já afirmaram que eles não querem sair desse território, que agora é deles. Enfim, a gente tem aqui, esse daqui é o general brasileiro, que foi o general Ulisses, que foi convidado pela ONU para ir lá e tentar resolver todo esse problema. Ele vai ter aí um problema bastante grande para tentar resolver, general Ulisses Monteiro. E ele diz, ele deu uma entrevista para a Gazeta do Povo, ele disse que o principal approach dele, a principal estratégia dele vai ser primeiro tentar uma negociação diplomática, não necessariamente um contato direto com os rebeldes, mas ele vai apoiar as forças políticas da ONU, que é o representante do secretário-geral da ONU, que é a Madame Bintou Keita, que é uma diplomata. Então, o que ela vai falar para esses rebeldes? Olha, saiam de Goma pacificamente, senão nós teremos que usar a força contra vocês. Essa é uma linha de atuação. E tem uma outra linha de atuação, que é as potências, e aí estamos falando de potências de verdade, o Conselho de Segurança da ONU, tanto Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, eles, inclusive os países do G7, China e Rússia não se manifestaram, mas os países do G7, eles divulgaram um comunicado nessa segunda-feira também, em que eles já tinham tido 2 reuniões de emergência da ONU, todo mundo falou, nós somos contra essa violência, mas ninguém tinha apontado o dedo para Ruanda, exceto a República Democrática do Congo. Nessa segunda-feira, o G7, que são os Estados Unidos e os seus aliados, eles acusaram Ruanda de ter enviado tropas para ajudar nesse ataque contra a República Democrática do Congo. A Rússia já tinha falado na segunda reunião de emergência, que condenava a violência e tal, mas não tomou parte nesse comunicado do G7. A gente lembra que Rússia e G7 estão em guerra ali na Ucrânia, não em guerra direta, mas os países do G7 apoiam a Ucrânia contra a Rússia. E aí eu lembro, sempre é bom lembrar, quem está errado é a Rússia que invadiu a Ucrânia. Mas enfim, estamos falando aqui do Congo. Provavelmente o que vai ter é uma negociação de paz baseada em sanções. O primeiro passo foi esse, foi os países do G7 acusarem a Ruanda de ter ajudado nessa campanha dos rebeldes. O problema é que a gente sabe que o Conselho de Segurança da ONU ele é rachado, porque você tem a China e a Rússia de um lado e eles podem vetar. Pelas declarações, principalmente a China não se manifestou tanto, mas a Rússia se manifestou até de uma forma bastante similar ao que os Estados Unidos se manifestou. Então, talvez a gente possa ver um cenário em que a Rússia e a China se abstenham e a gente tenha os membros França, Grã-Bretanha e Estados Unidos aprovando algum tipo de sanção contra a Ruanda. O que aconteceu já antes desse comunicado? Países como a própria Alemanha, países como a Alemanha e a própria Grã-Bretanha já tiraram a ajuda financeira que eles enviavam para Ruanda, para desenvolvimento, enfim. Então essa ajuda já foi tirada, o próximo passo agora é você ter uma sanção econômica, ou você ter um embargo, ou seja, um embargo de armas, por exemplo. Então tem várias ferramentas diplomáticas que é possível ainda usar para tentar tirar esses rebeldes de lá, mas a gente não sabe porque, ao mesmo tempo, o governo do Congo está falando que está reunindo uma força para ir tirar eles de lá à força. Ou seja, eles estão pegando tropas de outras partes do país para fazer uma ofensiva e retomar as áreas anexadas. Esses aqui, vamos
Essa aqui é uma foto dos rebeldes que estão com a farda mais clara, a farda preta, enfim, são os que estão armados aqui, é os que têm essa faixa amarela aqui cobrindo as armas deles, e eles estão levando prisioneiros os soldados da FARDC, que são as Forças Armadas do Congo. Muitos deles abandonaram suas armas, muitos deles trocaram de roupa por roupas civis para evitar justamente essa captura. Esses coitados aí não conseguiram, se tornaram agora prisioneiros de guerra, e imagina-se que estejam sendo levados para Ruanda. Mas o que o presidente, né, ruandês fala, o líder ruandês, o Paul Kagame? Até então ele não tinha, Ruanda não tinha negado que estava ajudando os rebeldes. E ele deu uma declaração bastante emblemática para a CNN. Eles perguntaram, mas as tropas, a CNN perguntou, as tropas de Ruanda estão ajudando os rebeldes? Aí ele respondeu o seguinte: há muitas coisas que eu não sei, mas se você vier me perguntar se há um problema no Congo que preocupa Ruanda, ou você vier me perguntar, há um problema no Congo que preocupa Ruanda, ou se Ruanda fará qualquer coisa para se proteger, eu diria que 100% sim. Ou seja, uma resposta não muito direta, mas está óbvio que quem está patrocinando esse salseiro todo é a Ruanda, né? Então a gente tinha aqui os rebeldes, eles estavam, eles têm um fator militar também que há a ver com esse cessar-fogo, estavam tentando descer aqui dessa área mais ao norte, aqui, que é onde fica a Goma, para a cidade de Bukavu, para tentar tomar a cidade de Bukavu, que é outra grande cidade aqui da região dos Grandes Lagos da África, só que eles foram parados pelo exército do Congo no começo. Ou seja, essa marcha vinha aqui, que voltou para Sake, estava descendo ali para a região de Bukavu, então eles sofreram diversas emboscadas, diversa resistência até de forças de defesa territorial, e acabaram desistindo de atacar Bukavu. E aí soltaram aquele comunicado, aqui está escrito aeroporto de Bukavu, que é justamente esse aeroporto que, no comunicado que eu mostrei inicialmente aqui na live, ele está aqui no vídeo, os rebeldes estavam reclamando que esse aeroporto estava sendo usado para bombardeá-los. Enfim, o governo o governo do Congo está tentando reaver o seu território, e fez, provavelmente, segundo Ruanda, aí fez uso de aviação, né, de bombardeios em cima deles. Mas aí a gente fala, bom, mas pediu para cessar fogo, então não tem mais problema. Então, olha aqui, eu tracei, pessoal, aqui mais ou menos em vermelho, a área que a gente sabe que estava na mão da aliança do Rio Congo, ou seja, do M23. É uma área pequenininha, que eles pegaram, mas é uma área altamente rica em minerais. E a gente lembra que lá em 98, quando começou a Segunda Guerra do Congo, era bem essa área mesmo, e o tamanho do conflito que virou depois. A gente espera que que isso não aconteça de novo. Esse aqui é o Paul Kagame, que falou aquela história lá que não sabe onde estão as tropas do seu próprio exército. É óbvio que esse cidadão está por trás dessa invasão aí, que é mais um episódio de invasão de território, tentativa de anexação territorial por meio da força. A gente viu a Rússia começar a fazer isso ali em 2008 na Geórgia, depois tomar a Crimeia, depois tomar o Donbás lá em 2014, e em 2022 fazer a invasão da Ucrânia de larga escala. O problema de você não responder, da comunidade internacional não responder à altura a países criminosos como a Rússia, é que você incentiva caras como esse, como o Paul Kagame, de falar não dá para pegar a força, aí ele pega e manda o seu exército reforçar lá o M23 e ataca as tropas da ONU e toma um pedaço lá, toma uma fatia do país vizinho. Aí todo mundo falava, não, mas isso é só geopolítica, essa história aí que você vai deixar o exemplo que você dá para o resto do mundo. Tá aí o exemplo que o Putin deu para o resto do mundo, mais um doido resolveu anexar o país vizinho.
e agora está pedindo um cessar-fogo, muito provavelmente para conseguir aí reunir mais tropas para conseguir manter essa anexação. Então, mais uma vergonha, mais uma outra. A gente não dá para culpar a Rússia diretamente para isso, diretamente em relação a isso, exceto pelo mau exemplo, mas aí é outro exemplo de nação anexando a outra. Então, começa a valer nessa terça-feira, dia 4, o cessar-fogo unilateral decretado pelos rebeldes lá na República Democrática do Congo. Nosso general Ulisses chega, ele deve viajar no próximo fim de semana e vai assumir toda essa confusão, vai tentar, primeiro com diplomacia, primeiro apoiando as forças políticas na negociação, mas ele diz que ele não hesitará em usar a força se for necessário. Bom, pessoal, é isso. Esse é o resumo aqui do como que foi esses últimos dias de tensão. 5 cidades continuam na mão dos rebeldes. Ainda há muitos militares da ONU, inclusive brasileiros, numa situação de cerco ali que a gente não sabe exatamente como vai acabar. A gente não sabe se vai ter uma mudança nas ordens da ONU, se a ONU vai tomar uma postura ofensiva ou não. Vamos esperar para ver nos próximos desenvolvimentos aí desses episódios. Eu convido vocês a acompanharem as nossas lives no meu perfil no X, que é o Luiz com S, _ Kawaguchi. A gente transmite também no canal eRisk, no YouTube, e no meu canal pessoal, @KawaRepórter, KAWA Repórter, tudo junto. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer a atenção de vocês e convidá-los para assistir o nosso próximo vídeo aí, quando que a gente vai colocar a gente tem sempre as lives no eRisk aos domingos às 9 horas e às terças-feiras às 8 horas da noite. Sempre o YouTube nunca avisa, mas a gente sempre está lá. Então, agradeço a vocês. Quem puder deixar o like aqui, seja no X, seja no Instagram ou no YouTube, fico extremamente agradecido. Meu nome é Luiz Kawaguchi e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.